Vamos lá, agora é a aula de ventilação natural. Vou repetir algumas coisas da aula anterior, tá? Mas tenha um pouquinho de paciência. Não fique nervoso, nervosa. Então, ventilação é o movimento do ar e a sua renovação, né? E ventilação é diferente de climatização. É claro que é diferente. Climatização é uma outra coisa. Climação está relacionado com o controle da pressão, da umidade e da temperatura, tá? Ventilação não significa você tem aí tem uns climatizadores, né, que são vendidos. Um climatizador, ele é um ventilador metido à besta que tem uma aguinha lá dentro, tá? Então, climatização é quando você controla a pressão, a umidade e a temperatura. As três coisas. Vento, vamos lembrar o que é? É o deslocamento do ar. É quando o ar se move. Quando o ar se move, aí você tem o deslocamento do ar, que a gente chama de vento, né? Tá? Deslocamento do ar. E aí, o vento, ele é regido por três princípios. Olha, três princípios que governam a movimentação do ar. O primeiro deles preconiza que, em função da fricção da velocidade do vento, em função da fricção, a velocidade do vento é menor perto da superfície da Terra do que nas partes mais altas da atmosfera. Então, próximo da superfície terrestre, por conta da vegetação, dos edifícios, né? Essa velocidade é menor. Lembra lá do 30º andar? O segundo princípio, diz que o ar tende a continuar se movendo na mesma direção quando encontra um obstáculo. Ou seja, quando encontra um obstáculo, ele muda. Vai por cima, vai pelo lado, vai por baixo, muda a direção. E aí, lá na frente, ele vai voltar. Por quê? Porque eu tenho muito vento se deslocando. Não é porque tem um edifíciozinho, não é porque tem uma mata no meio do caminho, um morrinho no meio do caminho, é que ele vai mudar a predominância principal. Né? Tinha uma pedra no meio do caminho. O terceiro princípio diz que o ar flui de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. Ou seja, né, ele está num momento de alta pressão e você tem 500 quilômetros daqui uma área de baixa pressão, esse ar ele vai se mover, né, em direção, né, da área de baixa pressão. Tá? Sempre assim. A ventilação pode exercer três diferentes funções em relação ao ambiente construído, dentro dos ambientes. Para que serve? Para que serve a ventilação natural? Para renovação do ar, para o ar ser renovado, para você manter o ambiente salubre, saudável. O resfriamento psicofisiológico. O que é psicofisiológico? É cocô? Não! Não é. O que é? Psico está na sua cabeça, sabe aquele negócio de sensação térmica, né? A temperatura está 40 graus, com sensação de 48. Não está ventando, umidade alta, né? Então, a ventilação, ela ajuda, né? O psicológico, está ventando, está mais fresco, né? Intuitivamente, a gente pensa dessa forma, tá? E o fisiológico, né? Aquele negócio da renovação, do resfriamento evaporativo, tá? De você ter a troca, né? A troca do ar que está em torno de nós o tempo inteiro, então ajuda nessa troca térmica que o nosso corpo faz com o meio o tempo todo. E o resfriamento convectivo, né? A convecção é aquele movimento simples, né? Do ar mais quente descer e do ar mais frio, aliás, do ar mais quente subir e do ar mais frio descer, né? Então, o tempo inteiro, né? Assim, próximo, às vezes você nem percebe, mas o ar mais frio está mais alto, ele desce, e o ar mais quente está mais próximo do chão, está mais próximo dos objetos, né? Mais próximo, o computador está quente aqui, então está soprando um ar quente, né? Esse ar quente vai subir e o ar que está lá em cima vai descer, né? É aquela história. Por isso que o congelador da geladeira fica em cima, por isso que ele não fica embaixo, né? Por isso que o ar-condicionado tem um bom
desempenho quando ele é colocado perto do teto, tá? E não embaixo da janela. Já viu o ar-condicionado embaixo da janela? Não responde, que eu sei que já. Ah, respondeu, né, miserável? Vamos lá, então, ó, os sistemas passivos de ventilação baseiam-se em diferenças de pressão para mover o ar fresco através dos edifícios. Lembra que eu falei que é importante a gente entender essa diferencial de pressão? Então, quando a gente vai trabalhar ventilação cruzada, efeito chaminé, vou explicar todos. A gente trabalha o diferencial de pressão. O vento sempre se desloca do meio mais para o meio menos. Sempre do meio mais, macro ou micro, tá? Quando eu falo micro, eu estou falando do edifício. Estou falando do seu ambiente aí na sua casa. Tá? Ventilação cruzada acontece pelo diferencial de pressão provocado pelo vento na edificação, onde a zona de pressão positiva acontece na área a barlavento e a zona de pressão negativa acontece a sotavento. Professor, o que é barlavento? Eu não entendi. Nem eu. O que é sotavento? Não entendi. Barlavento é quando o lado onde sopra o vento. Então, é o lado que ele vem primeiro. O vento vem de lá, então esse é o lado barlavento. Ele vem da esquerda para a direita, se é que está aparecendo aí para você no vídeo. Não sei, não sei se a sua esquerda está certa, tá? Aí de onde o vento vem, a gente chama de barlavento. Para onde o vento vai, o lado oposto a gente chama de sotavento. Tá? De onde o vento vem, barlavento. Para onde o vento vai, sotavento. Aprendendo essas coisas, essas palavras bonitas. Então, aqui um pequeno exemplo, né? Ventilação cruzada existe quando não tem entrada e não tem saída, é outro princípio importante. Tem que ter uma entrada e uma saída. Né? Então, aqui eu tenho uma entrada, onde eu tenho um lado que tem pressão positiva, aqui eu tenho pressão negativa, mas está atrás da parede. O vento consegue atravessar paredes? Não, não consegue. Então, eu preciso de uma abertura. Né? Você sabia que já inventaram um aparelho que faz você atravessar paredes? Chama porta. No caso do vento, a mesma coisa, né? Se eu tiver uma porta ou uma janela do outro lado, ele vai atravessar, né, a edificação como um todo. Então, aqui eu tenho meio positivo, meio negativo, você tem uma entrada, né? Aqui é barlavento, do outro lado, do lado da saída, a gente chama de sotavento, tá? Saída de ar. Então, ó, isso pode acontecer com o vento vindo paralelo, vindo na diagonal, tá? Então, isso sempre você tem uma entrada onde a pressão é positiva e uma saída onde a pressão é negativa. E o vento entra por uma janela, por uma porta e sai pelo outro lado, tá? Olha lá, o vento entra por um lado e sai pelo outro. Isso quando a gente consegue ter o edifício vazado, né? Tá? Você consegue ter essas aberturas opostas, né? Olha lá, aqui ele entra na diagonal, né? Tá? Aqui ele passa por baixo, por quê? Porque está aberto, né? Ele consegue atravessar, né? Aí a janelinha, o vento está entrando, né? Outra coisa, as janelas basculantes, as pivotantes, essa é uma janela pivotante, ela pode trabalhar a direção do vento também, né? Ela pode servir como um anteparo, né? Para esse vento poder atravessar. Então, não significa que eu tenho uma janela, mas eu tenho que ter aberturas. Nesse caso aqui é veneziana. Você tem uma veneziana acima da porta e uma veneziana na parte mais baixa da porta. Então, eu posso ter a porta fechada, mas a veneziana permite a circulação do ar, permite a ventilação cruzada. Tá? Aqui um exemplo, né, quando eu tenho aberturas opostas, uma, né, alinhada com a outra, o vento entra e o vento sai. E aí eu tenho uma zona onde esse vento ele não interfere muito, tá? Quando eu tenho essa coisa desalinhada, né, aí eu consigo, aí sim, desta forma eu consigo ventilar, né? Claro que com entrada próxima da cama, né? Porque aqui ele vai fazer a pressão positiva e depois ele vai sair para o outro lado. Aqui eu tenho uma sombra, né? Uma área onde o vento não pega, tá? Nessa situação aqui anterior, né, eu teria vento aqui na escrivaninha, né? Aqui eu não tenho vento no armário, mas eu tenho vento na escrivaninha e tenho circulação de vento
também na cama. Beleza? Então aqui, ó, tem uma entrada, tem uma saída, né? Você precisa ter as venezianas, as janelas, né? Janela alta, baixa, com as aberturas, com possibilidades desse vento atravessar. Né? Aqui no exemplo, em vista, né? A veneziana em cima e embaixo. O efeito chaminé. O efeito chaminé funciona da seguinte forma: o ar mais frio, mais denso, exerce pressão positiva. Tá? O ar mais quente torna-se menos denso e exerce baixa pressão e tende a subir, criando correntes de convecção. Tá? Então, é quando o ar mais quente sobe, né, e o ar mais frio desce. E aí a gente tem aqui o efeito chaminé trabalhando uma aceleração dessa saída, né, pela pressão positiva e negativa da temperatura, né, pela temperatura do ar, né, o ar mais quente sobe, o ar mais frio desce. A gente tem essa predominância do vento aqui, ó, que vai trabalhar aqui também o que a gente chama de efeito chaminé, né? Se você pensar numa churrasqueira, sabe aquela churrasqueira que tem na casa da sua tia? Que ela liga a churrasqueira lá, a churrasqueira tem uma chaminézinha lá em cima, mas a fumaça fica tudo lá na área, lá na varanda da sua tia. Por quê? Porque o efeito chaminé da chaminé não funciona, a chaminé está mal feita. Como é que é o efeito chaminé? Sabe, não sei se você já viu na roça, né? A chaminé, aquela chaminézinha de fogão a lenha, né? É um tubo, né? Um tubo que sobe, né? Um tubo cerâmico, né? E aí lá em cima você tem uma chaminézinha, um chapéuzinho, né? Aquilo lá, gente, não é para não entrar chuva, não. Né? Aquilo lá é principalmente para fazer o que a gente chama de efeito chaminé, né? Quem já foi, eu já teve em casa, eu não sou de roça de jeito nenhum, mas na casa da minha mãe tem um fogão a lenha, e tem um negócio de uma lata, né, uma lata toda amassada que você coloca, que você controla a altura da chama. Então, quando você puxa a lata, a chama lá na lenha, ela tem um turbilhão, tem um efeito chaminé, né? O vento, ele é chupado, né? E aí você tem o fogo baixo. Quando você quer o fogo alto, você fecha, o fogo levanta e pega na bunda da panela, tá? Então, o pessoal da roça aí entende bem como é que funciona o efeito chaminé. E aqui é a mesma coisa, ó. Se eu tenho lá em cima, ó, é importante que tenha esse espaço, né, côncavo aqui, para que tenha um efeito negativo aqui e esse efeito de sucção possa acontecer, né, desse vento que passa por essa chaminézinha. Certo? Aqui também a gente também tem o efeito chaminé, né, com um elemento de aceleração aqui, ó. Se eu tenho o sol bate nessa parede, né, além de ter o efeito chaminé aqui, com o sol batendo na parede, o que acontece com essa parede? Ela esquenta, ela fica quente. E o ar próximo a essa parede esquenta também. Então, quer dizer que o ar próximo à parede tende a subir, né? E aí eu tenho o efeito de sucção. Por mais que eu não tenha uma entrada, ó, que eu não tenha entrada, ou que esse vento, não, né, essa janela, o vento não bata nela, ou que seja um dia sem ventilação, o efeito chaminé acontece. A troca constante de ar, ela vai acontecer. Tá? Aí a gente trabalha o fluxo acelerado, né? Pode acontecer desta forma ou também assim, né? Melhor ainda quando essa parede aqui é esquentada, né? E quando esse sol bate na parede seguinte, aí que o fluxo acelerado acontece mesmo, né? Tá? Aqui é a janela, né? Aqui as torres de ventos. Torre de vento é interessante, que você tem torre de vento até de 4 entradas e 4 saídas, né? Você tem uma torre de vento de uma entrada, de uma saída, 2 entradas ou de 4 entradas. A torre de vento de 4 entradas, ela pega o vento, a predominância de onde ele vier, né? Ele pega a predominância. A torre de vento acontece o quê? O vento entra pela sua predominância principal, ele atravessa o ambiente e ele sai do outro lado, tá? Então, isso sempre assim, né? E se tiver aquele negócio do efeito chaminé do sol, né? Esquentando essa parede aqui, trabalhando o fluxo acelerado, isso acontece de forma ainda melhor, tá? À noite, quando você não tem o sol, né? E se não estiver ventando, né? Ele trabalha o efeito
convecção, né? A troca convectiva, o ar quente sobe e o ar frio desce. Então, esse ar quente sobe e o ar frio entra pela janela. Tá? Torres de resfriamento é quando a gente usa uma torre onde a captação do vento entra, né? Geralmente você tem borrifadores de ar, né? Dentro de água dentro desse espaço, tá? Ou uma inércia térmica muito grande, paredes muito grossas, né? Onde esse ar entra e dentro desse espaço onde as paredes são grossas, a temperatura geralmente é mais baixa. E esse ar frio desse espaço onde você tem grossas paredes, né? Ele vai descer, né? Ele vai descer e aí inundar o ambiente e esse ar frio tem que sair por algum lugar, tá? Sai pela janela e você tem também essa ventilação acontecendo. Aqui é ventilação em pátios internos, né? Onde você tem a entrada do ar, né? E você pode também ter aqui o efeito lombada, onde acontece a lombada e acontece o vórtice, né? Ponto negativo aqui de sucção, tá? Seria aqui, ó, tem um pátio interno, né? Então, o ar ele transita, né, do pátio para dentro da edificação, tá? Uma questão de diferencial de pressão, tá? As coberturas leves e ventiladas, né, elas acontecem, né, as paredes ventiladas também a gente pode usar bastante para resfriamento, né? Cobertura ventilada, onde a gente tem um elemento de ventilação, né, para trocar esse ar, né? Para que você tenha um bolsão de ar se renovando o tempo inteiro, né? E aí, entre o telhado e a laje, né? A laje de forro ou forro, você tem uma troca constante de ar, o que colabora bastante para a questão do conforto térmico, né? Aqui da mesma forma, tá? Gente, as paredes com abertura em apenas uma face, é possível também a ventilação. Nesse caso aqui, onde eu tenho vento aqui paralelo ao edifício, a gente pode trabalhar anteparos. Os anteparos servem um positivo, o outro negativo, criando zonas positivas e zonas negativas, onde eu posso trabalhar a ventilação por diferencial de pressão, tá? Isso também acontece quando eu tenho vento, deixa eu ver se eu tenho desenho aqui, não tem, né? Isso também acontece quando eu tenho vento aqui, que ele não vem paralelo, ele vem perpendicular à fachada, só que aí eu preciso ter uma abertura maior e uma abertura menor, tá? Isso funciona muito bem lá onde você mora, no edifício onde você mora, quem mora em apartamento. Sabe aquela janela, que é uma janela que ela tem as duas faces móveis, né? Geralmente você tem uma face fixa, né? E as do meio, elas são móveis, né? Ou você tem uma face fixa e a outra é móvel. Você tem uma janela que chama janela louca. Louca por quê? Porque ninguém sabe como é que fecha aquilo. Sabe aquela janela que sua mãe grita assim: ô menino, vem fechar aqui para mim que eu não tô com esse trem aqui, não. É essa janela. Não é janela louca. Ela serve para isso, ó. Você deixa, né? Junta as duas folhas, uma junto com a outra, e deixa uma abertura maior de um lado e uma abertura menor que do outro lado. Faz o teste aí na sua casa para você ver. Se estiver ventando e a porta do quarto estiver fechada, vai ventilar dentro do ambiente. Por quê? Porque, por diferencial de pressão, o vento vai entrar pela janela, pela abertura maior e vai sair pela abertura menor. Tá? Sempre assim, né? Por isso, sabe que a janela tem uma bandeirola, que tem uma janela embaixo, em cima tem uma basculantezinha, né? A janela abre embaixo, tem uma basculantezinha. É esse mesmo sistema, você abre a janela e abre a basculante, né? O vento entra pela grande abertura e sai pela basculantezinha. Tá? Pessoal, mas eu não estou sentindo ventar, não, mas o ar circula, tá? O ar circula. Se você colocar um aparelho para medir a velocidade, você vai ver que tem uma velocidadezinha bem leve. Tá? Tá aumentando o diferencial de pressão, ó, os anteparos, né? Ela vem sempre do ponto mais para o ponto menos, né? Isso aqui é legal demais para a gente pôr no túnel de vento, né? A gente vê claramente, né? Como é que a fumaça entra, o vento vai de um lado para o outro, tá? É bem evidente, né? E aí, assim, tá sempre trabalhando anteparos, né? Aberturas menores para você aumentar a velocidade, né? E você
acaba aumentando aí o diferencial de pressão, aumenta a velocidade, usa fluxo acelerado, tá? E os quebra-ventos, né? Os elementos que são quebra-ventos, os muros, os cobogós, os elementos vazados, né? Eles dão a quebrada na velocidade do vento. Aqui no nosso Brasil central, né? Região Goiânia, Anápolis, Brasília, a gente não tem vento muito forte, a não ser numa época bem específica do ano, né? Mas as regiões litorâneas, às vezes você precisa do elemento para quebrar o vento, né? Porque tem aquele vento constante da brisa do mar, tá? Isso pode incomodar um pouquinho. Então é isso. Mais para frente a gente volta com outras aulas, né? E aí vocês acompanhem. Valeu, gente. Obrigado.